Você já se sentiu perdido em meio às tempestades da vida? Tempos difíceis que abalam sua fé e esperança? Padre Pio, o santo que suportou dores inimagináveis como os estigmas de Cristo, encontrou forças inabaláveis nas Sagradas Escrituras. Hoje, vamos revelar 7 verdades bíblicas que ele viveu na prática, verdades que reacenderão sua esperança, fortalecerão sua resiliência e trarão paz profunda ao seu coração, mesmo nas noites mais escuras. Prepare-se para uma jornada transformadora que mudará como você encara os desafios diários. Vamos começar! As tempestades da vida podem parecer intransponíveis, mas Padre Pio, um humilde frade italiano, nos mostra que a esperança sempre prevalece. Nascido em 1887, ele carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, enfrentando dor física e perseguições com uma fé inabalável. Como? Ele encontrava nas Escrituras não apenas palavras, mas chaves para a vitória espiritual. Neste vídeo, revelaremos 7 verdades bíblicas que sustentaram Padre Pio e que vão equipar você para superar qualquer adversidade. De solidão a medo, essas revelações trarão força, paz e uma nova perspectiva. Fique até o final para uma oração especial que Padre Pio usava nos momentos mais sombrios. Vamos mergulhar na primeira revelação, que transformou a solidão de Padre Pio em uma conexão poderosa com Deus. Preparado? Agora, vamos à primeira revelação, que trouxe luz aos dias mais solitários de Padre Pio. Imagine-se em um momento de profunda solidão, talvez uma perda familiar, uma doença que isola, ou simplesmente o peso do dia a dia que faz você se sentir abandonado. Esses sentimentos são comuns em tempos difíceis, mas a Bíblia nos oferece uma promessa poderosa que pode mudar tudo. Ouça com atenção, em Deuteronômio 31:6, Deus diz: "Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar." Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de presença constante. Deus não promete remover as tempestades, mas garante que Ele caminha ao nosso lado através delas. Padre Pio viveu isso intensamente. Durante sua juventude, ele sofreu com doenças graves que o confinaram a uma cama por meses, longe de amigos e família. Os estigmas, que surgiram em 1918, trouxeram não só dor física, mas também isolamento social. Muitos o viam como um mistério ou até uma ameaça. Ele relatava noites inteiras de luta espiritual, sentindo-se abandonado, mas repetia essa passagem de Deuteronômio como um mantra. Em suas cartas, Padre Pio escrevia: "Eu sinto a presença de Deus mesmo na dor mais aguda, Ele nunca me deixa sozinho." Foi essa revelação que o ajudou a transformar o sofrimento em uma oportunidade de união mais profunda com Cristo. Milhares de fiéis que o visitavam contavam como ele os consolava com essas palavras, dizendo: "Deus está aqui, agora, com você." Como aplicar isso na sua vida? Comece simples. Nos momentos de dúvida, recite Deuteronômio 31:6 em voz alta ou em oração silenciosa. Faça disso um hábito diário, pela manhã, ao acordar, ou à noite, antes de dormir. Imagine Deus ao seu lado, como um amigo fiel. Padre Pio recomendava meditar nessa promessa durante a adoração ao Santíssimo Sacramento, onde a presença real de Jesus se torna palpável. Experimente, pegue um rosário ou uma Bíblia, feche os olhos e visualize Deus caminhando com você pelas ruas movimentadas ou pelos corredores vazios do hospital. O benefício é transformador. Essa revelação reduz a ansiedade que paralisa, substituindo o medo pela certeza de que você não está sozinho. Estudos espirituais mostram que pessoas que se ancoram em promessas como essa experimentam maior resiliência emocional, enfrentando crises com uma paz que vem de cima. Padre Pio provou isso. Ele atendeu confissões por horas a fio, mesmo exausto, porque sabia que Deus o sustentava. Se ele pôde, você também pode. Agora, prepare-se para a próxima revelação, que revela como a fraqueza pode se tornar sua maior força, assim como aconteceu com os estigmas de Padre Pio. Passando da presença divina para a força na fraqueza, vamos explorar como o Padre Pio transformou suas limitações em graça abundante. Pense em suas próprias fraquezas, talvez uma doença crônica que limita suas atividades, falhas pessoais que o envergonham, ou desafios emocionais que o fazem questionar sua capacidade. Em tempos difíceis,
essas vulnerabilidades podem nos fazer sentir inadequados, como se fossemos um fardo em vez de uma bênção. Mas a Bíblia nos revela uma verdade revolucionária que inverte essa perspectiva. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo ouve de Deus: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Aqui, Deus não ignora nossas limitações, Ele as usa como palco para seu poder. Não é sobre ser perfeito, mas sobre depender dele para que sua força brilhe através de nós. Padre Pio encarnou isso de forma dramática. Seus estigmas não eram apenas marcas de sofrimento, eram feridas sangrentas que o debilitavam fisicamente, causando dor constante e impedindo tarefas simples. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi dispensado do exército por saúde frágil, e mais tarde, a Igreja o suspendeu de missas públicas por suspeitas. Ele se sentia fraco, humano, mas em suas orações, abraçava essa passagem de Coríntios. Em uma carta a um diretor espiritual, Padre Pio confessou: "Minha fraqueza é o lugar onde Deus mostra sua onipotência, nos estigmas, vejo sua graça se aperfeiçoando." Ele atendia confissões por até 18 horas diárias, apesar da exaustão, porque confiava que a graça de Deus o sustentava. Fiéis relatavam milagres. Um homem paralítico que visitou o Padre Pio saiu caminhando, inspirado pela fraqueza transformada do santo. Para aplicar isso praticamente, identifique suas fraquezas e ofereça-as a Deus em oração. Diga algo como: "Senhor, minha fraqueza é tua, aperfeiçoa teu poder em mim." Padre Pio sugeria confessar regularmente para expor vulnerabilidades e receber graça. Experimente um diário espiritual, anote uma fraqueza por dia e como Deus pode usá-la. Por exemplo, se você luta com ansiedade, veja-a como uma oportunidade para depender mais da oração. O benefício é profundo, transforma vulnerabilidades em fontes de crescimento espiritual, aumentando sua confiança em Deus e reduzindo o autodesprezo. Psicólogos espirituais observam que essa abordagem leva a maior autoaceitação e produtividade, como visto na vida de Padre Pio, que influenciou milhões apesar de suas limitações. Se ele encontrou força na fraqueza, imagine o que Deus pode fazer com você. Agora, avancemos para a terceira revelação, que traz esperança eterna através da ressurreição, como o Padre Pio a usava para consolar os aflitos. Da força na fraqueza, passamos para a esperança na ressurreição, onde Padre Pio via além do sofrimento atual para uma glória eterna. Considere os sofrimentos profundos que nos atingem, a perda de um ente querido, uma doença terminal que rouba a vitalidade, ou crises que fazem o futuro parecer sombrio e sem propósito. Em tempos assim, é fácil cair no desespero, questionando se há luz no fim do túnel. Mas a Bíblia nos dá uma revelação que eleva o olhar para o eterno, mudando nossa visão do presente. Em Romanos 8:18, Paulo declara: "Pois considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada." Essa promessa não minimiza a dor, ela coloca em perspectiva, afirmando que o sofrimento temporário é ínfimo diante da glória vindoura. É uma âncora para a alma, lembrando que a ressurreição de Cristo garante nossa vitória final. Padre Pio aplicava isso vividamente em sua vida e ministério. Como capelão militar durante a guerra, ele via soldados mutilados e moribundos, e mais tarde, em seu convento, recebia peregrinos com câncer ou paralisia. Ele mesmo suportava os estigmas como uma participação nos sofrimentos de Cristo, mas sempre apontava para a ressurreição. Em uma de suas homilias, Padre Pio dizia: "Os sofrimentos de agora são sementes para a glória eterna, olhe para a cruz, mas veja além, para a ressurreição." Ele consolava doentes terminais com essa passagem, contando histórias de visões celestiais que lhe davam paz. Uma mulher que o visitou, à beira da morte, relatou: "Padre Pio me fez ver que minha dor era passageira, e a glória de Deus me aguardava." Seus milagres, como curas inexplicáveis, ecoavam essa esperança, mostrando um vislumbre do eterno no aqui e agora. Para aplicar isso, medite em Romanos 8:18 durante momentos de perda. Reserve tempo diário para ler a passagem, talvez durante a missa ou em oração pessoal. Padre Pio aconselhava imaginar a glória celestial. Feche os olhos e visualize o paraíso, onde todo sofrimento cessa. Escreva em um jornal espiritual como seus desafios atuais podem preparar você para algo maior. O benefício é libertador.
oferece uma perspectiva eterna que alivia o peso das dificuldades presentes, fomentando paciência e alegria mesmo na tribulação. Terapeutas espirituais notam que essa visão reduz depressão em tempos de luto, como visto nos devotos de Padre Pio que encontravam consolo duradouro. Se ele pôde consolar milhares com essa esperança, ela pode renovar você também. Agora, sigamos para a quarta revelação, que fala de proteção divina contra o mal, como o Padre Pio experimentou em suas batalhas espirituais. Da esperança na ressurreição, avancemos para a proteção contra o mal, onde anjos guardavam Padre Pio nas noites de tentação mais intensas. Reflita sobre as ameaças que enfrentamos, não só perigos físicos como acidentes ou violência, mas também assaltos espirituais, tentações, dúvidas que minam a fé, ou influências negativas que nos cercam em um mundo caótico. Em tempos difíceis, esses males podem nos deixar vulneráveis, como se estivéssemos sozinhos em uma batalha invisível. No entanto, a Bíblia nos arma com uma revelação de proteção divina que Padre Pio invocava frequentemente. No Salmo 91:11, lemos: "Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos." Essa promessa evoca uma guarda celestial ativa, onde Deus comissiona anjos para nos proteger, não por merecimento nosso, mas por sua fidelidade. É um escudo contra o mal, visível e invisível, garantindo que nada nos atinja sem permissão divina. Padre Pio experimentou isso de forma extraordinária. Ele relatava ataques demoníacos frequentes, especialmente à noite, quando via formas sombrias o agredindo fisicamente, marcas de arranhões e hematomas apareciam em seu corpo. Em suas memórias, descrevia: "O demônio me ataca, mas os anjos de Deus me defendem", recita o Salmo 91 e sinto sua presença protetora. Durante uma visão particularmente aterrorizante, ele viu anjos o circundando, dissipando as trevas. Seus confessores confirmavam esses eventos, e peregrinos que dormiam perto de sua cela ouviam ruídos de luta, seguidos de paz. Padre Pio usava essa revelação para proteger outros, ele abençoava fiéis com orações angélicas, e muitos relatavam livramentos milagrosos, como uma criança salva de um acidente após sua intercessão. Para aplicar isso na prática, ore o Salmo 91 inteiro antes de dormir ou em momentos de medo. Padre Pio recomendava rezá-lo com um crucifixo na mão, invocando os anjos da guarda. Faça uma rotina, leia o Salmo devagar, personalizando: "Senhor, envia teus anjos para me guardar hoje." Se possível, una-se a uma novena a São Miguel Arcanjo, como o Padre Pio fazia, para reforçar essa proteção espiritual. O benefício é empoderador, aumenta a confiança em meio a perigos, reduzindo o medo paralisante e promovendo uma sensação de segurança divina. Especialistas em espiritualidade observam que práticas como essa fortalecem a resiliência psicológica, ajudando pessoas a enfrentarem crises com calma, tal como o Padre Pio que, protegido, continuou seu ministério apesar das ameaças. Se anjos o guardavam, eles podem guardar você. Agora, prossigamos para a quinta revelação, que transforma provações em alegria através da perseverança, inspirada na dedicação incansável de Padre Pio. Da proteção contra o mal, vamos à alegria na perseverança, onde Padre Pio encontrava gozo em meio às provações diárias mais exaustivas. Pense nas provações que testam nossa paciência, um emprego estressante que drena sua energia, relacionamentos conflituosos que exigem esforço constante, ou desafios pessoais como vícios ou hábitos ruins que demandam disciplina para superar. Em tempos difíceis, essas batalhas podem nos deixar desanimados, questionando se o esforço vale a pena. Mas a Bíblia nos presenteia com uma revelação que transforma as provações em oportunidades de crescimento e alegria verdadeira. Em Tiago 1:2-4, está escrito: "Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma." Essa passagem nos convida a ver as dificuldades não como punições, mas como fornalhas que refinam nossa fé, produzindo perseverança que leva à maturidade espiritual. A alegria vem do processo, sabendo que Deus usa tudo para nosso bem. Padre Pio exemplificava isso em sua rotina rigorosa. Ele passava horas intermináveis no confessionário, até 18 horas por dia, ouvindo pecados e oferecendo absolvição, apesar da dor dos estigmas e da fadiga extrema.
Perseguido pela igreja, que o proibiu de celebrar missas públicas por anos, ele perseverava em oração e obediência. Em suas cartas, Padre Pio expressava: as provações são o caminho para a santidade, nelas encontro alegria, porque me aproximam de Cristo crucificado. Seus devotos contavam como ele sorria mesmo exausto, dizendo que a perseverança o tornava mais forte. Um peregrino relatou: Padre Pio me ensinou a abraçar minhas lutas diárias com alegria, citando Tiago, e minha vida mudou, de desespero para propósito. Para aplicar isso, registre suas provações em um diário espiritual, notando como elas podem produzir perseverança. Padre Pio sugeriu oferecer cada esforço na missa, rezando: Senhor, que esta provação me faça perseverar em Ti. Comece pequeno, escolha uma dificuldade e a encare com gratidão, meditando em Tiago 1:2-4 diariamente. Junte-se a um grupo de oração para compartilhar e encorajar mutuamente, como os fiéis faziam com Padre Pio. O benefício é revigorante, converte dor em alegria autêntica, promovendo resiliência emocional e maturidade que enriquece todos os aspectos da vida. Estudos sobre espiritualidade mostram que essa mentalidade reduz burnout e aumenta a satisfação, ecoando a vida de Padre Pio, que perseverou até influenciar o mundo. Se ele encontrou alegria na cruz, você pode na sua. Agora, avancemos para a sexta revelação, que traz uma paz que excede todo entendimento, como o Padre Pio a mantinha em meio a perseguições. Da alegria na perseverança, passamos à paz que excede o entendimento, ancorada nas orações constantes de Padre Pio durante suas maiores turbulências. Imagine as ansiedades que nos assolam. Preocupações financeiras que roubam o sono, incertezas sobre o futuro que geram estresse constante, ou conflitos internos que agitam a mente como uma tempestade incessante. Em tempos difíceis, essa ansiedade pode nos consumir, deixando-nos exaustos e sem foco. Contudo, a Bíblia nos oferece uma revelação que convida a trocar a preocupação por uma paz divina, acessível a todos. Em Filipenses 4:6-7, Paulo instrui: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa promessa não é uma fórmula mágica, mas um caminho prático: levar tudo a Deus em oração com gratidão, recebendo em troca uma paz que transcende a lógica humana. É uma guarda para o coração e a mente, protegendo-nos do caos. Padre Pio vivia isso em meio a perseguições intensas. Suspenso pela igreja por suspeitas de fraude nos estigmas, ele enfrentava calúnias e isolamento, com autoridades eclesiásticas o vigiando de perto. Noites de dúvida o assaltavam, mas ele recorria à oração incessante. Em suas direções espirituais, Padre Pio afirmava: a ansiedade é o maior inimigo da alma, combata-a com oração e gratidão, e a paz de Deus virá. Ele orava o rosário constantemente, apresentando preocupações com ações de graças, experimentava visões de paz que o sustentavam. Um bispo que o interrogava relatou: apesar das acusações, Padre Pio irradiava uma paz inexplicável, citando Filipenses para acalmar até seus acusadores. Seus milagres de bilocação, onde aparecia em lugares distantes para ajudar, eram frutos dessa paz interior. Para aplicar, pratique orações de gratidão diárias. Liste 3 coisas pelas quais agradecer antes de apresentar pedidos a Deus. Padre Pio recomendava a oração do coração, repetindo: Jesus, confio em Ti em momentos de ansiedade. Integre isso à sua rotina, durante o trabalho ou antes de dormir, e use um app de meditação bíblica para guiar Filipenses 4:6-7. O benefício é restaurador, reduz o estresse de forma sobrenatural, trazendo clareza mental e emocional que melhora decisões e relacionamentos. Pesquisas em psicologia da fé indicam que essa prática diminui cortisol e eleva bem-estar, como visto nos devotos de Padre Pio que encontravam serenidade em crises. Se ele manteve paz na perseguição, você pode na sua. Agora, finalizemos com a 7ª revelação, a vitória final que Padre Pio profetizava em tempos de guerra e dor. Da paz que excede o entendimento, chegamos à vitória final, onde Padre Pio via o fim de todo o sofrimento e a glória eterna aguardando os fiéis. Contemple as dores mais profundas que nos afligem, guerras que destroem nações, tragédias pessoais que deixam cicatrizes permanentes, ou o peso cumulativo de uma vida cheia de batalhas que parecem intermináveis.
Em tempos assim, o desânimo pode nos levar a questionar se há um propósito ou um final feliz. Mas a Bíblia culmina com uma revelação gloriosa que assegura a vitória definitiva sobre todo o mal. Em Apocalipse 21:4, João descreve o futuro prometido: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas velhas já passaram. Essa visão não é um sonho distante, é a certeza de que Deus restaurará tudo, eliminando o sofrimento para sempre na nova criação. É o clímax da esperança bíblica, motivando-nos a perseverar. Padre Pio proclamava isso em épocas de grande aflição. Durante a Segunda Guerra Mundial, com bombas caindo perto de seu convento, ele profetizava a paz eterna aos refugiados e soldados. Seus estigmas o faziam participar da cruz de Cristo, mas ele sempre apontava para a ressurreição e o Apocalipse. Em uma carta durante a guerra, Padre Pio escreveu: "As lágrimas de hoje serão enxugadas por Deus, viva para a vitória final, onde a dor cessa." Ele consolava moribundos com essa passagem, prometendo o paraíso, e relatos de bilocação mostram aparecendo em campos de batalha para encorajar, ecoando: "A morte não é o fim, a glória vem." Uma sobrevivente de bombardeio testemunhou: "Padre Pio me fez ver o céu aberto, citando Apocalipse, e minha medo se transformou em esperança inabalável." Para aplicar, visualize essa vitória em meditações diárias. Leia Apocalipse 21:4 e imagine Deus enxugando suas lágrimas. Padre Pio sugeria rezar o credo, enfatizando a vida eterna, ou fazer uma novena pela intercessão dos santos. Integre isso. Em momentos de luto, escreva uma carta a si mesmo descrevendo o paraíso, ancorando-se nessa promessa. O benefício é motivador, inspira esperança duradoura que impulsiona ações positivas, ajudando a superar o presente com olhos no eterno. Teólogos notam que essa visão reduz niilismo e aumenta propósito, como nos devotos de Padre Pio que enfrentavam guerras com coragem renovada. Se ele profetizava vitória na dor, ela é sua também. Agora, concluamos esta jornada, resumindo essas revelações e selando com uma oração transformadora. Com essas 7 revelações em mente, vamos à conclusão, onde uniremos tudo em uma mensagem final de esperança inabalável. Ao longo desta jornada, exploramos como Padre Pio, através de sua vida marcada por sofrimento e milagres, encontrou nas Escrituras as chaves para fortalecer a esperança em tempos difíceis. Da promessa de presença divina que combate a solidão, a força na fraqueza que transforma limitações em graça, da esperança na ressurreição que eleva o olhar para o eterno, a proteção contra o mal guardada por anjos, da alegria na perseverança que refina a fé, a paz que excede o entendimento ancorada em oração, e, finalmente, a vitória final onde toda lágrima será enxugada. Essas verdades não são meras palavras antigas, mas ferramentas vivas que Padre Pio usou para impactar milhões. Imagine aplicar isso tudo. Você ganhará uma força inabalável para enfrentar crises, uma paz profunda que acalma ansiedades, e uma fé renovada que transforma não só sua vida, mas a de quem o cerca. Padre Pio provou que é possível. Ele, um homem comum elevado pela graça, consolou o mundo com essas revelações. Hoje, em um mundo de incertezas, pandemias, guerras e desafios pessoais, essas promessas bíblicas são um antídoto para o desespero, oferecendo resiliência espiritual que dura para sempre. Agora, selamos esta mensagem com uma oração especial inspirada em Padre Pio, que ele usava nos momentos mais sombrios. Ore comigo. Ó Senhor, como Padre Pio, eu me entrego à tua vontade. Fortalece minha esperança com tua presença constante, transforma minhas fraquezas em graça, eleva meus olhos para a ressurreição eterna, envia teus anjos para me proteger, concede alegria na perseverança, derrama a tua paz que excede o entendimento, e guia-me à vitória final onde toda dor cessa. Amém. Sinta essa oração penetrar seu coração, repita-a diariamente para ver mudanças reais. Não pare aqui, inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores sobre santos e escrituras que mudam vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, um amigo em luto, um familiar ansioso, ou qualquer um enfrentando tempestades. Comente abaixo qual das 7 revelações mais tocou você e por quê. Vamos construir uma comunidade de fé fortalecida. Lembre-se, como o Padre Pio dizia, reze, espere e não se preocupe. Obrigado por acompanhar, que Deus abençoe sua jornada. Até a próxima!